do Vitória para 2025, o Fábio Mota já deu uma entrevista dizendo, né, sobre os planos para o ano que vem, que segue normalmente, independente do Vitória estar na Série A ou na Série B, mas claramente, né, os planos, os sonhos do Fábio Mota, da torcida do Leão, é do clube passando, né, a ficar 2 anos, quem sabe 3, 4 anos seguidos na Série A, que aí você tem uma projeção muito mais realista e do ponto de vista financeiro, bem mais interessantes, que eu vou mostrar aqui para você. Que aqui ele destaca alguns pontos, né, para o próximo ano, que ele falou, né, que a projeção era de ficar na Série A e tudo mais, até falou sobre a sequência, por exemplo, do ano, que o Vitória vinha de uma fase muito boa, e aí conseguiria permanecer na primeira divisão, e esse planejamento se passa muito pelo quê? Conseguiram, né, essa permanência, ter uma reforma no seu estádio, não para virar uma arena super moderna, mas já dá para começar, por exemplo, na parte da sua fachada, né, que já era algo que vinha falando há muito tempo, e a cobertura. Então, tendo essa questão da cobertura, algumas cadeiras, camarotes, e essa ampliação da via que já teve em 2024, já é uma diferença bem significativa. Inclusive, e aí levantaria outro ponto, primeiro ano de Série A, o Fábio Mota falou que jogaria sim no Barradão. Para o ano que vem, não ficaria surpreso se o Vitória mandasse seus jogos na Fonte Nova para durante, né, a temporada, quem sabe somente ali para setembro, outubro, não voltasse ao seu estádio, depois, né, de começar ali as obras em janeiro, vamos colocar assim, até outubro, novembro no mínimo, para ter essa obra completa e aí jogar a reta final da Série A no estádio completamente reformado. E aí vai passar pela torcida, né, se aceitaria isso ou não, mas é um dos processos, né, que o Vitória teria que passar. Lembrando, para esse ano, o faturamento bruto do clube pode chegar em 310 milhões de reais. Eu acho que não chega isso tudo, quem sabe chega ali próximo dos 220, 250, mesmo considerando essa cota da Libra, né? Então, porque algumas questões aqui o Vitória não foi muito bem. Por exemplo, não chegou muito longe na Copa do Nordeste, não chegou muito longe na Copa do Brasil, não teve nenhuma grande venda até aqui, não acho que o Mateuzinho ou o Wagner Leonardo vão deixar os clubes para o ano que vem, então esse balanço, né? Ah, Gustavo, mas tem ali os dois que valem 80 milhões de reais. Sim, mas esse balanço vai estar no do próximo ano, e não nesse, né? Então, por isso que eu não acho que vai chegar em 310 milhões, porém, 2 anos seguidos na Série A. Ano que vem aumentando, né, as cotas de transmissão, patrocínios para todo mundo, eu acho que sim, é um projeto mais do que viável de passar esses 300 milhões de faturamento com uma certa folga, né? Lembrando, direito de imagens da Libra é programado para esse ano 117 milhões, 40 milhões de sócio, 22 milhões em premiações, também o mesmo em patrocínios, venda de atletas 18 milhões de reais, 12 milhões basicamente em bilheterias, também de receita de bares e tudo mais, 4 milhões e 400, camisas 3 milhões e 200, aluguéis 1 milhão e 700, 800 mil em lojas, chegando então em 240 milhões e 200 milhões sem impostos, né? Caramba, quanto imposto que não paga, né? Absurdo. Então assim, eu acho que para um segundo ano seria mais do que viável, né? Chegar num faturamento próximo disso e, quem sabe, num cenário perfeito, né? Ficando na Série A já está ótimo. Uma vaga numa Sul-Americana também, se sobrar, excelente. Eu acho que dá sim para projetar isso. Tem também a reforma no seu estádio para o próximo ano, fora ainda essa possibilidade de virar um clube empresa e aumentando bastante, né, as suas receitas. Até que no caso do Zirpoli, um site bem interessante, um abraço aí para ele destaca essa premiação, né, e faturamento total do Vitória, né, dos últimos anos. Por exemplo, nos outros anos na Série A, 2017 era 88 milhões, 2018 87 milhões de reais, que foram os últimos anos na primeira divisão, e nesse ano chegando em 200 milhões sem um acordo da Libra, né? Pô, é uma diferença absurda e sem dúvidas para um terceiro ano, no segundo ano de primeira divisão, dá para pensar em muitas possibilidades. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer, você concorda comigo, discorda, o que tem a dizer também sobre essa expectativa dos próximos jogos, né? Se vai conseguir ter esses jogos decisivos, vencer o Grêmio, vencer Fortaleza, esse jogo bem complicado contra o Botafogo também. Quer comprar a sua, eu vou deixar o link aqui embaixo então da Foot Fanatics para vocês, que você pode comprar a sua camisa do Vitória de promoção, né? Tem opções aqui, ó, de R$60, R$50, diversas opções vindo aqui pelo site. E lembrando, você vindo pelo meu link aqui embaixo, você ainda tem 10% de desconto, beleza? Diversas opções aqui para vocês, o link sempre está aqui embaixo na descrição. Você vai abrir o site, vai estar aqui na página inicial. Você vem aqui e pesquisa o que você quiser, né? Então, quero do Vitória, vamos pesquisar aqui alguma opção. Ó, já aparece diversas e comprando pelo meu link, você ainda tem uns 10% de desconto, tá aqui embaixo então para vocês, beleza? Vou deixar essa matéria falando sobre a Portuguesa, que lembrando, já foi aprovada nessa SAF na casa de R$1 bilhão. Então, investidores e próximos passos. Os conselheiros da Lusa fazem pleiteio, né? Pleito que decidirá então se vai aprovar, mas isso aqui já foi aprovado e R$1 bilhão então por 80% das ações do clube, né? Constituída entre 3 empresas,
a XP, que finalmente comprou um clube, a Tauá Partners e essa Rave, que eu não conheço muito bem, mas bem grandes, né, de fazer esse projeto da Portuguesa de voltar à Série A. Então, só para você ter ideia, para o ano que vem, contando a Série D e o Campeonato Paulista, será então de 30 milhões de reais e nas próximas semanas tendo 12 milhões de reais para o clube. Obviamente, né, para o Vitória, se fosse um valor de 1 bilhão de reais, eu diria ainda que seria pouco para um clube que mantendo ainda na Série A, e 30 milhões, por exemplo, por um ano não faria tanta diferença assim. Mas no modelo de negociação tem algumas outras questões aqui que eu acho que é interessante e que o Vitória pode sim, né, ficar de olho e utilizar como inspiração. Lembrando, a Portuguesa também não vende uma receita, nossa, sensacional, ou por exemplo dívidas baixas, não é bem assim. Se você pesquisa, por exemplo, sobre as dívidas, né, do Vitória, já está em algo na casa dos 235 milhões de reais. A Portuguesa também era algo bem maior do que isso, né? 578 milhões, já chegando em quase 600. Não que seja um grande problema, essa dívida do Vitória é alta sim, o clube mesmo no ano passado subindo para a Série A registrou prejuízo, mas não é o fim do mundo. Então, mesmo que o investidor chegue com um valor, por exemplo, de 1 bilhão de reais, né? 200 milhões vai ser destinado a pagar as dívidas, porque quando você tem esse valor de 200 e... no total, né? Deixa eu só pegar aqui o valor completo. 200 e poucos milhões, 240, vamos colocar. Se você tem 150 milhões para pagar à vista, né, no Pix, como nós dizemos, é muito mais fácil você negociar com os credores do que para eles receber o valor integral em 10 anos, né? Então, às vezes nem vai compensar, eles aceitam assim essa negociação. Então, poderia sim ser um molde interessante para o Vitória se pensar. Lembrando que o Fábio Mota já deu diversas entrevistas, né, recentemente falando sobre isso. Só para você ter ideia, no ano passado, então, a dívida chegou em 233 milhões. Não acredito que nesse primeiro ano de Série A já vai ter um lucro absurdo e tudo mais. Só do Vitória não ter prejuízo, ficar na Série A para o ano que vem, na minha opinião, já vai estar meio caminho andado. Então, teve um prejuízo de 24 milhões na temporada passada. E tem algumas entrevistas que o próprio Fábio Mota dá a dizer qual que seria o modelo de SAF ideal, que ele não é muito a favor, né? Até nessa história aqui da Portuguesa, não sei se ele seria a favor de vender 80% da SAF. Ele já deu várias entrevistas dizendo, por exemplo, que era a favor de vender um percentual menor e de olho principalmente na base, né, para o médio e para o longo prazo. Só antes eu tenho um recado aqui para vocês da Betfair, patrocinadora aqui do Black Cartel, que te dá R$200 em apostas grátis, vindo pelo meu link aqui embaixo na descrição, para você apostar aí na sequência, né, da Série A, do Campeonato Brasileiro, Série B. Inclusive, o próximo jogo, estou gravando aqui no dia, né, de Criciúma e Vitória, tá aqui com a cotação da vitória do Leão. 3,50 a cada real apostado. Tem também o próximo jogo fora de casa contra o Botafogo, bem difícil, até por isso está com uma odd aqui de 10 para cada real apostado. Então R$10 e o Vitória vencer, volta 100, cara. Isso aqui é uma cotação bem interessante. Vai ali aproveitar esse bônus, né? Por exemplo, de R$200, você vai ter 200 em apostas grátis. R$200 e o Vitória vencer, voltaria 2.000. Baita cotação. O link vai estar aqui embaixo na descrição, tá também aqui no primeiro comentário fixado. Lembrando, você ainda tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então, depositou 100, vai ter 200. Depositou 70, já vai ter 140. O link está aqui embaixo, então, da Betfair para vocês. Aproveite aqui esse bônus. Vou deixar essa matéria do Fábio Mota. Fala aqui, ó. Se o Bahia for 1 bilhão, o Vitória vale 3 bilhões de reais, dando uma moral, né? Logo depois de ter essa confirmação e tudo mais da SAF do rival. Então, tá aqui, ó. Eu tenho zero vontade de fazer SAF. Isso aqui foi ainda em maio desse ano, tá? Você está querendo que eu venda, né, o Vitória por 300 milhões? Arruma outro presidente, né? Precisamos parar de pensar e começar a discussão. E ele fala que se o Bahia for 1 bilhão, o preço do Vitória é 3 bilhões de reais. Mas se chegar hoje com valor, não compra. Não está na hora de vender o Vitória, né? Então ele ainda falou sobre essa questão e falou aqui, ó, de que recebeu algumas propostas de 200, 300 milhões quando estava na Série C. Obviamente, né, não fazia nem sentido vender o clube por aquele valor e conseguiu colocar de volta a Série A. Acredito eu que o Vitória indo para